igreja. Bom dia. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós continuamos na exposição dessa carta e hoje nós começamos o capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10. Do 1 ao 10. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria de começar lembrando que durante a semana Beto mandou no nosso grupo um videozinho do pastor Augusto Nicodemos e dali eu tirei muita coisa para mim mesmo, para minha vida, excelente. Se você não viu aquele videozinho, eu recomendo que você veja. Se você já viu, eu recomendo que você veja de novo. Principalmente para a pregação da semana que vem, ele vai ser muito útil. Mas eu queria lembrar a vocês uma coisa: nós estamos agora nos preparando para ouvir o Evangelho, para ouvir a mensagem de Deus. E o próprio Evangelho diz que a salvação vem por ouvir essa mensagem. E uma das coisas que o pastor Augusto fala é que a gente se prepare, que a gente prepare o nosso coração para receber essa palavra. E que essa preparação é você tirar o lixo do teu coração, esse lixo que a gente acumulou durante a semana toda, todas as telas que a gente ficou rodando, todas as notícias que a gente viu em televisão, todas as notícias ruins que a gente ouviu, todas as nossas dificuldades, que a gente se limpe disso tudo e que agora a gente realmente entre num espírito de arrependimento. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que a gente faça uma oração ao nosso Senhor. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua santa palavra que nos salva, e nós pedimos perdão, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, queremos realmente tirar todo o lixo do nosso coração, queremos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê a graça de prestar atenção na Tua palavra, de literalmente nos
apropriarmos, nos alimentarmos da Tua palavra e como o Beto tem sempre pregado, Pai, nas outras semanas, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom, queridos. A gente começou no capítulo 1 e a gente viu lá no capítulo 1 o alcance do plano de Deus, aquele plano que o Senhor estabeleceu desde antes da criação do mundo, que abrange todo o universo, tudo que foi criado, e é um plano que se estende de eternidade a eternidade. Agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai explicar para a gente como que esse plano vai ser aplicado na vida dos crentes, na vida da igreja, na vida do seu povo, né? Como que isso vai acontecer de forma prática para nós. Dessa forma, eu não tenho, no final dessa mensagem, uma sessão de aplicações, mas eu peço que a gente veja as aplicações naturais ao longo da própria exposição. A carta de Efésios, assim como a epístola de Tiago, é uma carta extremamente prática. Ela é muito atual, ela é muito prática, ela fala do que a gente tem vivido hoje na igreja. Então, que a gente use isso para nós hoje. O apóstolo vai fazer um contraste nesses 10 primeiros versículos do capítulo 2 entre o que o homem, o que nós somos por natureza, né, o que o ser humano é por natureza, e o que o ser humano pode vir a ser mediante a graça do Senhor. E ele vai mostrar para a gente, nesse iniciozinho do capítulo 2, 4 grandes obras que são realizadas na vida do homem, né? Eu intitulei essa mensagem como Chamados da Sepultura para o Trono, porque é exatamente isso que esse início do capítulo 2 mostra para a gente. O apóstolo Paulo mostra quem nós éramos e onde nós estávamos, e nós que cremos, da onde nós fomos tirados e para onde nós fomos levados. Essas 4 obras é a obra primeiro do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. Então a gente vai ver o que o pecado fez conosco, desde a queda de Adão lá em Gênesis 3, ou seja, tudo que os nossos pais espirituais nos deixaram como herança e que a gente já nasce assim. Depois a gente vai ver a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. Vamos começar com a obra do pecado contra nós. A nossa condição humana sem Deus é desesperadora. E ela é assim em todos os tempos, em todos os lugares. O pecado, querido, ele não é uma doença, no sentido de que uns pegam a doença, mas outros não pegam a doença. O pecado, ele é uma condição natural de qualquer ser humano. Nos versos de 1 a 3, Paulo vai começar listando 4 coisas sobre nós, seres humanos, antes da nossa conversão. E claro, isso vai se aplicar a todos aqueles que não creem, que estão ainda nessa situação. Primeiro, ele vai dizer que o homem está morto. Se você acompanhar na tua Bíblia o verso 1 do capítulo 2, vai dizer: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, primeiro, a gente vai falar sobre essa morte, né? Nós estávamos mortos. Então, vamos ver o que essa morte não é. Vamos tirar, né? Então, não significa, por exemplo, que o ser humano não possa fazer coisas boas. O ser humano pode fazer, ele pode ser um bom cidadão, ele pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Ele pode fazer bem àqueles que também lhe fazem bem. Mas é uma morte espiritual, nós estamos tratando de um estado espiritual. Ou seja, o homem ele não possui vida espiritual, ele
não faz absolutamente nada que agrade a Deus. Ele não percebe as coisas de Deus, ele não gosta das coisas de Deus, ele não tem apetite pelas coisas de Deus. Ele não acorda domingo de manhã com um sorriso no rosto dizendo: caramba, chegou a melhor parte da minha semana. Eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer por tudo que Ele me deu a semana inteira. Ele não acorda na segunda-feira dizendo: glória a Deus, eu estou vivo. Glória a Deus, eu tenho um emprego. Glória a Deus, eu tenho uma casa, um teto para morar, eu tenho roupa para vestir, eu tenho comida na minha mesa. Ele não tem essa alegria, ele não tem aquela paz que excede todo entendimento. E qual é a causa dessa morte? Ele fala no verso 1, transgressões e pecados. Transgressão, a palavra grega usada por Paulo aí, se a gente fosse traduzir ela, transgressão significa passo em falso, ou desviar do caminho certo. A palavra pecado, se a gente traduz ela do grego, significa errar o alvo. Essa é a tradução que a gente mais usa no Novo Testamento, né? Errar o alvo. Ou a tradução que eu acho que cabe muito mais para a gente, que é ficar abaixo de um padrão. Ou não chegar ao padrão que nós deveríamos chegar. Deus nos planejou para ser algo. Quando nós ficamos abaixo desse planejamento, de tudo que Deus planejou para que o ser humano fosse, nós estamos em pecado. Essas duas palavras juntas, transgressões e pecados, vão abranger tanto os nossos pecados de comissão quanto os de omissão. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez deliberadamente errado, e tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Nós deveríamos ter feito algo e não fizemos. Diante disso, nós somos, frente a esse Deus Todo-Poderoso e a esse Deus Santo, nós somos rebeldes e fracassados. Como resultado disso, estamos mortos. O salário do pecado é a morte. A gente já viu isso na exposição aos Romanos. E morte significa separação. Então, na morte física, o corpo se separa da alma. Na morte espiritual, da mesma forma, nós somos separados de Deus, que é a única fonte de vida. Aquele que não crê, querido, preste atenção nisso que eu vou falar, porque isso cabe a mim. Eu passei a semana inteira meditando e isso é forte. Aquele que não crê, ele não está doente, ele não está cego e ele não está dormindo. Ele não precisa de cura, ele não precisa ter seus olhos abertos pelo Espírito Santo e ele não precisa ser acordado do seu sono. Querido, ele está o quê? Morto. Ele precisa de ressurreição. Ele precisa nascer de novo. Lembra da água e do Espírito? Como o Senhor Jesus fala a Nicodemos. Paulo diz que ele está morto, não é Rodrigo que está dizendo. O texto diz, nós estávamos mortos. Aquele que não crê, aquele que não confessa o Senhor Jesus, aquele que não experimentou da sua graça e do seu evangelho, aquele que não foi eleito por Deus, ele está morto. Segundo ponto que Paulo fala nesse iniciozinho do capítulo 2, o homem é desobediente. Acompanha comigo o verso 2 e o início do verso 3. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado. Ou seja, são três as forças aqui que Paulo vai nos ensinar. Essas forças são as forças que levam o homem natural a essa desobediência, que é o mundo, o diabo e a carne. O mundo não é esse mundo criado pelo Senhor Deus.
O mundo é esse sistema que a gente vê em volta da gente hoje, que nos pressiona cada vez mais a que cada um de nós se conforme aos seus valores. Esse é o mundo. Romanos 12 vai falar sobre isso. Beto pregou para a gente já sobre Romanos. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, vai dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago, que o Beto está expondo agora, o Beto vai chegar nesse ponto lá no capítulo 4. Tiago diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse é o mundo. Diabo é o espírito, né, que atua nos filhos da desobediência. Ele era o anjo mais belo e mais forte que se rebelou contra o Senhor Deus. E ele quer que os homens também se rebelem e também desobedeçam a Deus. Esse é o objetivo dele. Ele é invisível, nós não podemos vê-lo, porém ele é real. Ele não dorme. Assim como os anjos, assim como o Senhor, ele não dorme. E ele é extremamente violento. Por que que ele é violento? Ele age com essa violência porque ele conhece o final da história. Ele sabe que ele está destruído no final da história, ele sabe o que vai acontecer com ele. O objetivo é que ele carregue tantos quanto possível junto com ele. Mas ele sabe o final da história e por isso ele é extremamente violento. A carne não é o nosso corpo, é essa nossa natureza caída com que a gente já nasce. Essa natureza, ela quer controlar tanto os nossos pensamentos quanto o nosso corpo, para fazer com que esse conjunto todo desobedeça ao Senhor. Algo dentro de nós nos empurra a fazer o mal. O mal procede do nosso próprio coração. Nós já vimos tanto no Antigo Testamento, Jeremias falando isso, Ezequiel falando isso, quanto no Novo Testamento, palavras do próprio Senhor Jesus, que do coração procede toda a maldade. Eu costumo dizer lá em casa, quando a gente estava assistindo alguma coisa na televisão e a gente via uma tragédia ou alguma coisa muito brutal, e aí a Mirella falava assim, meu Deus, o que é isso? Eu falava assim, isso é o homem natural. Esse é o homem sem a presença do Espírito Santo, que freia ele. Esse é o homem que vira bicho. Esse é o homem que não foi convertido. A nossa inclinação natural é sermos inimigos de Deus. Por mais que essa seja uma verdade desconfortável de ouvir, é uma verdade que a Bíblia Sagrada nos traz. E querido, o homem por si só não pode mudar a sua natureza. Não há nada que a gente possa fazer para resolver o problema. O profeta Jeremias vai dizer lá no capítulo 13 do seu livro, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a só fazer o mal. Ou seja, nós não temos como resolver o problema. Não há esforço humano que faça com que a gente saia dessa situação. Terceiro ponto que o apóstolo Paulo nos traz para a gente nesse início, o homem é depravado. Está na segunda metade do verso 3. Diz assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não convertido, ele vive para agradar a sua própria vontade e os desejos do seu coração. É o hedonismo, que nós já falamos 15 dias atrás na nossa outra mensagem. Ele só olha para o umbigo dele, para aquilo que traz prazer a ele, e ele só quer fazer isso. É a busca pelo eterno prazer. O homem não convertido, ele é escravo do pecado. Por quê? Porque ele não consegue fazer outra coisa senão o pecado. A gente acabou de ver o profeta Jeremias falando, ele não pode mudar a sua própria natureza.
ele está em estado de depravação total. Eu deixei aqui no nosso slide, aqui no canto direito tem o acróstico da tulipa, ele está em inglês, mas a primeira letra dele, que é o T, é a depravação total. Ou seja, nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja de orientação calvinista, então nós cremos nos 5 solas e nós cremos nesses 5 pontos que definem a doutrina calvinista. E o primeiro deles é a depravação total. E a depravação total não significa, como nós já vimos, que o homem não possa fazer algo de bom. Significa que na queda, lá em Adão, todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Isso é que quer dizer o total. Ou seja, a nossa razão foi afetada pelo pecado, a nossa emoção foi afetada pelo pecado e a nossa volição, ou seja, o nosso ato de escolher ou querer foi afetado pelo pecado. Tudo em nós foi afetado. Ele pode fazer o bem social ou o bem moral, ele se sensibiliza com as causas sociais, ele ajuda as pessoas, mas ele não faz nenhuma dessas obras reconhecendo que elas são para a glória de Deus. E nem faz com gratidão pela salvação que ele recebeu do Senhor. Quarto ponto que o apóstolo nos traz no versículo 3, no finalzinho do verso 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o homem está condenado. Por natureza, filhos da ira. Nós cantamos agora no início a primeira música, que fala sobre Isaías 53, que fala que a ira de Deus estava sobre ele. É algo que é inimaginável, mas você consegue ter ideia da ira do Senhor? A ira santa e justa do Senhor sobre todos os pecados de toda a humanidade em cima de um único homem. Não é à toa que o próprio Espírito saiu dele, porque Deus não pode ficar junto do pecado. E ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Todo o pecado do mundo, toda a ira do Senhor estava sobre ele. Deveria estar sobre mim e sobre você. A ira, a santa ira do Senhor, é a repulsa dele frente a qualquer pecado, frente a qualquer rebelião contra ele. É a reação de um Deus justo. Qual de nós, dia após dia, não tem orado ao Senhor: Senhor, me dê justiça. Senhor, eu estou sendo injustiçado. Senhor, eu estou sendo acusado injustamente. Quem já não pediu isso? Ou seja, ele não pode ver o pecado e se calar. Ele não é como eu e você, pais bonzinhos, que vê os nossos filhos fazendo alguma coisa errada e fala: essa vez passa. Ele não pode fazer isso. Não é a natureza dele. Ele não pode se calar ou não fazer nada frente ao pecado. E querido, a ira de Deus não é apenas para essa vida, a ira de Deus é para a vida vindoura também. Aqueles que vivem debaixo da ira do Senhor, eles são entregues a si mesmos. Olha que coisa forte. Olha que coisa difícil. Romanos 2, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: Deus os entregou à impureza dos desejos do coração deles, verso 24. Deus os entregou a paixões vergonhosas, verso 26. E Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, verso 28.
faz a aplicação prática inversa para a sua vida. Existe alguém que ainda ora por você? Existe um pai, uma mãe, existe uma igreja, existe um pastor que ora por você? Então Deus ainda não te entregou ao seu próprio desejo. Existe alguém que ainda te convida para vir à igreja no domingo? Existe alguém que ainda te dá um devocional para ler? Existe alguém que ainda clama pelo Senhor, pela tua vida? Então Deus ainda não entregou você à sua própria vontade. Mas se você começar a andar e você começar a ver que tudo parece bem, que ninguém mais te corrigiu, que ninguém mais tentou exortar você, cuidado. Porque pode ser que Deus tenha entregue você aos seus próprios desejos. Agora vamos ver, depois da gente ver o que o pecado fez por nós, vamos ver agora o que Deus fez por nós, a obra do Senhor por nós. Nós somos redimidos. A palavra redimido significa salvo, resgatado, perdoado. E Deus faz 4 coisas em nosso favor que o apóstolo Paulo vai listar agora nos versos de 4 a 9, nos salvando da consequência dos nossos pecados. Paulo vai fazer esse contraste entre a condição humana e a compaixão de Deus, a nossa condição atual e a nossa condição anterior que nós estávamos. Primeiro, Deus nos amou, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia, está aí no verso 4, e Ele é rico em graça, está no verso 7. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Essas riquezas, elas vêm até nós por meio do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Foi naquela cruz que o Senhor demonstrou o seu repúdio ao pecado, e foi naquela cruz que Ele demonstrou o seu amor pelos seus eleitos. Paulo não vai nos falar só sobre a nossa salvação, ele vai usar 4 palavras para falar da motivação de Deus em nos salvar. Ele fala amor, misericórdia, graça e bondade. No verso 4 ele fala amor e misericórdia. No verso 7 ele vai falar graça e bondade. Ao ressuscitar a Cristo, ele demonstra a suprema grandeza do seu poder. Lembra da mensagem de 15 dias atrás, a nossa última mensagem? Lá no capítulo 1, versos 19 e 20... a grandeza do poder, aquele poder de Deus que está à nossa disposição hoje. Ou seja, aquele poder que ressuscitou o Senhor está à nossa disposição. Pois é, Ele demonstrou isso. Mas ao nos salvar, Ele demonstrou a suprema riqueza da sua graça. Está no verso 7, aqui no capítulo 2. Segunda coisa que Deus fez, Deus nos ressuscitou. Verso 5, acompanha comigo, por favor. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, Deus nos tirou daquela sepultura espiritual que o pecado tinha nos colocado. Através do poder do Espírito Santo, quando nós chegamos a crer em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. A gente recebe a própria vida do Senhor Deus em nós. Terceira coisa que Deus fez, está no verso 6. Deus nos exaltou e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não só fomos retirados da sepultura, não só fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Por quê? Porque agora nós estamos unidos ao Senhor. Tudo que o Senhor tem, também é nosso agora.
e nós somos exaltados junto com Ele. Nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Lembra, na nossa última mensagem no capítulo 1, que Ele é colocado acima de tudo na criação? Nós somos colocados com Ele ali do ladinho dele. A teologia fala das 3 fases da exaltação de Cristo, ou seja, a ressurreição dele, a ascensão aos céus e quando ele é colocado no trono à direita de Deus Pai. Essas 3 fases são repetidas na vida do salvo. Ele nos deu vida, verso 5, ele nos ressuscitou, início do verso 6, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Está no fim do verso 6, finalzinho do 6. Esses eventos são chamados os degraus da exaltação. Quarta coisa que Deus fez por nós, Deus nos guardou. Está dos versos 7 até o verso 9. Diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O objetivo principal do Senhor na nossa salvação é a sua própria glória. Lembra, no capítulo 1, que ele termina os versos 6, 12 e 14 da mesma maneira? Para a grandeza da sua glória, para o louvor da sua glória, para a sua glória. Ele faz isso para a sua própria glória. A salvação é um presente, ela não é uma recompensa. Existe uma história de que uma vez chegaram uma mulher romana e perguntaram a ela: onde estão suas joias? E essa mulher chamou seus filhos, enfileirou seus filhos e disse: aqui estão as minhas joias. Nós somos as joias do Senhor Deus. E para reforçar que nós somos salvos somente pela graça de Deus, através da confiança, da fé em Cristo Jesus, Paulo vai acrescentar 2 negações para equilibrar essa equação. Ele diz: isso não vem de vocês, é dom de Deus, verso 8, e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, verso 9. Para lembrar que, querido, se algum dia você veio a crer no Senhor, você veio a crer porque Ele te chamou para crer. Não há mérito nenhum em nós. A salvação ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação ela já foi totalmente realizada por Jesus Cristo. Não é à toa que na própria cruz ele falou: está consumado, acabou, está feito. Não há mais nada a ser feito. Você não pode acrescentar mais nada. Não há sacrifícios a serem feitos agora e não há rituais a serem feitos agora. Você não precisa subir a escada de joelho. E antes que você aponte o dedo para os nossos irmãos católicos, você não precisa fazer jejum para conseguir alguma coisa de Deus. Qualquer coisa que você tente acrescentar ou fazer para tentar ajudar Deus em algum sentido, você está cuspindo na cruz de Cristo. Aquele sacrifício foi suficiente e acabou. A salvação também é por meio da fé. Mas Paulo aqui não está falando de qualquer tipo de fé. Não é fé no dinheiro, não é fé na tua força, não é fé num ancestral, na tradição, não é fé numa igreja, não é fé num pregador. Paulo está falando da fé em Cristo, o nosso Salvador. Ele vai falar no início do verso 10 agora da obra de Deus em nós. No início do verso 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura, se a gente traduz do grego, ela é literalmente poema. Nós somos
como um poema, como uma obra de arte do Senhor. A salvação é como se fosse a nova criação do Senhor. Ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria todo mundo, o jardim, nós enfiamos os pés pelas mãos, existe a queda. Então, na salvação, é como se fosse a nova criação do Senhor. A salvação é uma obra de Deus por nós e em nós. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Ele nos predestinou, segundo Romanos 8, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Pelo poder do Espírito Santo, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Esse é o objetivo dele. Eu aprendi isso, foi bem forte para mim no seminário, porque todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus, né? Qual a vontade, qual a vontade? E um professor uma vez falou isso: querido, abre em Romanos 8 a tua Bíblia, porque a vontade de Deus está ali, é só essa. Qualquer outra coisa que você queira acrescentar vai cair nessa. Ele quer transformar você na imagem do Filho dele. Ele quer que você tenha o caráter do Filho dele, ele quer que você tenha a paz do Filho dele, a sabedoria do Filho dele. Ele quer que você seja quase que um espelho do Filho dele. O cinzel que Deus usa, aquela ferramenta de esculpir, né? Aquela ferramenta, um cabo de madeira, uma lâmina afiada na ponta, e ele vai esculpindo. A ferramenta que ele usa para nos esculpir é a sua palavra, a santa palavra do Senhor. É isso que nos molda. É como se ele usasse 3 letras P. O poeta, que é Deus, a pena, que é Cristo, e o poema que está sendo escrito, que somos nós. A conversão, ela não é o fim da obra, a conversão é o início da obra. Porque o que começou na conversão vai continuar na santificação e só vai terminar na glorificação quando estivermos com Ele. O mesmo poder que tira você da sepultura, Ele pode santificar a sua vida agora. Deus vai trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. É necessário primeiro em nós, para que depois sejamos usados. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Moisés. Deus trabalhou 80 anos em Moisés para usá-lo por 40. E Moisés não pisou na terra prometida. Ele trabalhou em José, antes de levar José até o trono do Egito. Deus trabalhou muito tempo em Davi, no deserto, antes de colocá-lo no trono de Israel. E por último, a obra de Deus através de nós. Depois que passamos por essa obra de Deus em nós, Ele vai nos usar, Ele vai trabalhar através de nós. Está no final do verso 10. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As nossas obras, olha que interessante, querido, as nossas obras, elas não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Olha o que Apocalipse 14 vai falar, olha que interessante, Apocalipse 14, verso 13, diz assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E aqui não é só o morrem físico, né? Não é o morrem só no sentido do mártir. Morrem naqueles que nós, por exemplo, morremos no Senhor e ressuscitamos nele. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
pois as suas obras os acompanham. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós levamos as nossas obras para o céu. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, no verso 10, de que todos nós iremos enfrentar o tribunal de Cristo, salvos e não salvos, para dar conta das obras que nós praticamos. Então existe essa tensão natural entre fé e obras, que é o que o Beto tem ensinado para a gente nas pregações que ele tem feito a Tiago. Essa não é uma coisa nova. É como se Paulo falasse assim: como que a salvação é recebida? Pela fé. Mas Tiago diz para a gente: como que a gente prova se essa fé realmente é verdadeira? Pelas obras. Isso não é sensacional? Nós recebemos a salvação pela fé. Mas como que a gente vê se a árvore está dando fruto bom? Pelas obras. Porque a árvore que dá fruto bom, ela é boa. Então a gente não olha para a árvore, a gente está olhando para o fruto da árvore. E por que isso? Porque infelizmente existem dentro das nossas igrejas pessoas que se dizem crentes porque têm medo da morte. Essas pessoas nunca creram no Senhor, nunca foram alcançadas pelo Espírito Santo, nunca tiveram uma mudança nas suas vidas, nunca puderam, no meio da tempestade, glorificar o Senhor. Porque elas só dizem que creem porque elas têm medo do inferno. Paulo vai falar nesse fim do verso 10 sobre as obras que são o resultado da nossa salvação. Ou seja, porque fomos salvos, foi o que o Beto nos ensinou, nós, como sinal da salvação, nós apresentamos boas obras. A gente não faz nada para merecer algo de Deus, é porque Deus nos tocou e modificou a nossa vida, então nós somos capazes de produzir essas obras. E Paulo vai dizer, primeiro, elas são boas obras, né? Está no finalzinho do verso 10. Ao contrário daquelas obras que nós praticávamos por natureza, as obras que eram inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Agora nós podemos fazer outras obras. E essas obras, elas nunca podem ser vistas para nossa própria exaltação. Sempre para a glória de Deus. Então, eu não ajudo mais porque eu quero alguma coisa em troca. É porque eu recebi, então eu ajudo. Segundo, elas são previamente preparadas por Deus. Isso significa que Deus tem um plano para a nossa vida. E isso não é aquele blá 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 de evangelismo na rua para dizer, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Pode ser que o plano da tua vida seja terminar a tua vida com uma doença terminal. A gente não sabe. A gente não sabe como Deus quer ser glorificado na nossa vida. Se no sofrimento ou se na exaltação, mas tanto um quanto o outro vai ser para a glória dele. Para a gente terminar, eu queria que você abrisse a tua Bíblia ali em Tiago, no texto que Beto já pregou para a gente, que é o finzinho do capítulo 1 de Tiago. O finzinho do capítulo 1 de Tiago, que é como se fosse um teste prático, né? Capítulo 1, verso 27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu queria usar essa como a maior aplicação prática para o nosso texto de hoje de Efésios. Esse vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele usa e ele explica muito bem esse finalzinho aqui, né? Ele nos lembra que naquela época a religião
não tinha essa conotação tão negativa. Religião era como se a gente falasse hoje cristão, né? Então, se você realmente se diz um cristão verdadeiro, esse é um teste a você. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, aquele que está do teu lado e que está passando por alguma dificuldade, e se você pode ajudá-lo, ajude-o. E eu não estou falando de nada financeiro. Às vezes a ajuda vem de uma visita, às vezes a ajuda vem de uma palavra, às vezes uma palavra de exortação firme, uma puxada de orelha. Às vezes a ajuda vem simplesmente de ouvir. Mas existem pessoas ao nosso redor que estão precisando. E a segunda coisa que ele fala é guardar-se incontaminado do mundo. Ele faz essa analogia com o que é perguntado ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus resume em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o próximo como a ti mesmo é as viúvas e os órfãos. E o amar a Deus sobre todas as coisas seria guardar-se incontaminado do mundo. A gente já viu o mundo como uma das forças que nos leva a pecar. Nós estamos nos guardando do mundo? Nós estamos sendo bombardeados pelo mundo, nós estamos sendo ousados o suficiente para dizer: não, eu não me dobro, não, eu não vou fazer, não, eu não concordo. E como a gente bem viu ontem à tarde, eu e o Beto tivemos uma reunião ontem à tarde, como a gente bem viu ontem, a nossa régua de medir é o Evangelho. Ou seja, eu não concordo, não é porque eu, Rodrigo, acho alguma coisa, é porque a Bíblia me diz alguma coisa. A palavra do Senhor, ela é muito forte e ela nos dá direção sobre essas coisas. Então, que a gente não se dobre, que a gente se guarde realmente incontaminado dessas coisas do mundo. Quando a gente tiver vontade de reagir a algo, que a gente pare e pense, que a gente pergunte: o que a Bíblia espera de mim nessa situação? O que a Bíblia fala para mim que eu devo fazer numa situação como essa? Que eu busque alguém mais experiente que eu na palavra, que eu converse com os meus pastores, com os meus líderes, que eu me guarde realmente incontaminado do mundo. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, nós te agradecemos pela Tua exortação, por tudo que o apóstolo Paulo tem nos ensinado. Te agradecemos pela palavra também que Tiago tem nos ensinado através da pregação do Beto. Pedimos, Pai, que, como o Senhor também tem nos ensinado e como já temos ouvido, que não sejamos ouvintes da Tua palavra, Pai, sejamos praticantes dela. Por mais difícil que seja, Senhor, que nós sejamos praticantes. Se estiver difícil, Pai, que nós peçamos ajuda. Nós somos igreja, somos um corpo, nós não podemos ser cristãos, não podemos ser parte do Teu corpo, não podemos ser chamados de Teus filhos se andamos sozinhos, Pai. Nós andamos como igreja, então que a gente peça ajuda, que a gente ande junto, para que realmente sejamos praticantes, que o Teu Espírito realmente nos ajude a produzir mudança de vida, Pai. E que isso seja sempre para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.